Olá, meninos. Olá, meninas. Sexto ano, como estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa. Pois bem, nós começamos mais um plano de aula e dessa vez mudamos de assunto. Mudamos de assunto, mas não mudamos muito, porque nós passamos a analisar agora a Roma Antiga. A Roma Antiga, que é considerada a cidade de Roma, é considerada a cidade eterna, a cidade que vai durar para sempre. Muito disso se deve ao fato de que foi em Roma que se construiu o maior império do mundo, o império mais poderoso de todo o mundo na antiguidade e até na atualidade. Então, os romanos foram responsáveis por fazer com que mais de 2/3 do mundo conhecido em sua época fosse dominado por eles e trabalhassem para eles. Mas eles são muito ligados aos gregos. Eu explico por quê. Vocês lembram que no conteúdo passado, tá difícil de arrumar a câmera hoje, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Vocês lembram que no conteúdo passado o professor trabalhou a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um acontecimento épico, um acontecimento que essa guerra envolveu troianos de um lado e gregos de outro. Não que os troianos não fossem gregos, mas ali envolve uma disputa de poder pela Helena, que é considerada a mulher mais bonita da antiguidade, um jogo de deuses e de mortais, e uma série de heróis, os grandes heróis gregos, dentre eles se destacam Aquiles e Heitor. Mas a Guerra de Troia, ela começa a partir do momento em que Paris, um príncipe troiano, rouba a Helena, que é a esposa de um rei grego, que é o Menelau, e a partir dali, então, Menelau organiza todo o seu exército para invadir Troia. Só que Troia era intransponível. Durante 10 anos eles realizaram batalhas épicas e não saíam vencedor. Até que um outro herói grego, chamado Ulisses, ou Odisseu, ele tem uma ideia. Qual é essa ideia? Ele percebe que, em vez de quebrar, acabar com um murro intransponível, que era um murro de 15 metros de largura, que protegia a cidade de Troia, era mais fácil que os troianos levassem eles para dentro. Então ele construiu um cavalo. Esse cavalo é chamado cavalo de Troia, inclusive é um vírus muito forte que existe na internet até hoje. E esse cavalo, então, eles entraram, esse cavalo era oco por dentro, extremamente alto, e eles então fizeram o quê? Eles colocaram os melhores guerreiros dentro do cavalo e deixaram o cavalo como uma homenagem, tá, aos troianos que tinham o cavalo como animal sagrado. Os troianos pegaram e levam esse cavalo para dentro e, ao festejar a vitória sobre a Guerra de Troia, esses melhores que estavam escondidos dentro do cavalo, eles descem e começam a matar, abrem os portões e todo o exército grego invade a cidade de Troia. É só assim que eles conseguem. Por isso que você tem aquela expressão presente de grego, que é aquele presente que tu não gosta, mas vai fazer o quê? Vai ter que aceitar, né? Então é o presente de grego. Já pensou ganhar uma meiazinha de presente na festa de aniversário? Mas tem que aceitar, né? Porque presente é assim mesmo. Então voltamos aqui ao nosso assunto. Então, quando Troia está sendo aniquilada, acabada, o príncipe Paris, que raptou a Helena, é ele que conduz todo o processo de organização, o processo de fazer a resistência. Essa resistência ela não consegue fazer frente aos gregos. Então, para não acabar com Troia, ele pega e encaminha sua esposa, a Helena, a esposa do seu irmão, que ele tinha herdado do príncipe Heitor, que Heitor morre no conflito por Aquiles, que é outro herói grego, que inclusive vai ser morto pelo Paris. E aí ele se encarrega de passar a espada símbolo de Troia para um outro príncipe chamado Enéas. E ele passa essa espada e diz para o Enéas que a incumbência do Enéas é construir uma outra cidade, em um outro local, para que não acabasse com
a ideia da existência de Troia e nem da família real troiana. Então, o Enéas sai da Grécia e vai até a Itália, onde ele funda o reino de Alba Longa. E ali começa a se desenvolver todo um, um ideal troiano, um ideal de guerra, um ideal de poder, tá? E vai se passando, Enéas morre e acaba ficando, vem outros príncipes, né? Até que chega a um rei, que ele assume, o rei, vou pegar porque eu sempre me engano, tá? Então, é o rei Numitor. Então, a partir dessa parte aqui, vocês já têm ali no material que o professor preparou para vocês. Então, o rei Numitor, ele governa a cidade o reino de Alba Longa, descendente dos troianos, mas ele tem um irmão que quer, a qualquer maneira, roubar o seu trono. Né? E aí eles entram os dois em conflito, o irmão de Numitor é o Amúlio. E aí o que ele faz, então? Ele pega e consegue vencer o Numitor, e o Amúlio, então, assume o poder. O problema é que Numitor tinha uma filha chamada Rhea Silvia. Há uma diferença aqui na pronúncia, mas pode ser tanto Rhea Silva, como está no texto, ou Rhea Silvia, que alguns autores tratam. Então, o que acontece? Para que a Rhea Silva não tenha nenhum herdeiro, para que quando o Amúlio morresse ficasse como herdeiro, o que ele faz? Ele condena ela a ser uma vestal. A vestal é uma sacerdotisa da deusa Vesta, a deusa Vesta que protege a família em Roma, e aí ela sendo uma vestal, uma sacerdotisa, ela não poderia casar, automaticamente ela não poderia ter filhos. Por quê? Porque ela gerando o filho, ela poderia gerar um herdeiro, e eles não querem um herdeiro de jeito nenhum. Por quê? Porque o Amúlio, tendo um herdeiro de Numitor, pode tirá-lo do trono. Mas, assim como na mitologia grega, onde os deuses gregos influenciam nos humanos, na mitologia romana também nós vamos ter isso. E aí o que acontece? Nós vamos ter um deus, o deus Marte, que é o deus da guerra, que vai descer dos céus, dos montes que circundam a Itália de hoje, e vai se apaixonar pela Rhea Silvia. E vai engravidar a Rhea Silvia. Ao saber disso, o que acontece no Numitor fica... Numitor não, eu disse que eu me engano, tá? Amúlio. O Amúlio fica totalmente fora de controle. E diz que esses meninos têm que ser eliminados. Aqui a lenda ela pode trazer duas situações. Parte da lenda diz que foi Rhea Silvia que deu à luz aos meninos e os colocou no rio. Outra parte da lenda ela diz que Rhea Silvia foi presa e quando teve os dois meninos, o rei usurpador mandou com que um escravo jogasse esses meninos no rio para que eles se afogassem. Tá? Então, observe que por que há essas duas versões das lendas? Porque isso aí era passado muito na oralidade, então contava, modificava. Tá? Então, vocês podem encontrar essas duas situações. Mas não altera o fato de que esses meninos acabaram se salvando. Tá? Eles foram jogados num cesto. Parte da lenda diz que o deus Marte intercedeu para que o cesto automaticamente teria que entrar na água e afundar, né? Mas houve o que? Houve uma intercessão por parte do deus Marte para que seus filhos não morressem. E eles acabam indo, não afundando, e acabam ficando num remanso. O que é um remanso? Aquela parte da água parada ali do rio. E eles são encontrados por uma loba. Aí já vem o segundo ponto de interferência dos deuses sobre o destino dos meninos. Por quê? Porque se nós observarmos, uma loba encontraria dois meninos recém-nascidos, comeriam os dois. Mas essa loba não faz. Essa loba, a capitulina, ela não faz dos dois meninos alimento, e ela acaba criando esses meninos. Inclusive,
o símbolo da cidade de Roma é os dois meninos que se criam amamentando-se nessa loba. E então essa loba cria os meninos, até que um pastor chamado Fausto, ele descobre os meninos. Ao descobrir os meninos, ele percebe que esses meninos eram os herdeiros. E você passou alguns anos, esses meninos já estão grandes, mas todo mundo sabia que esses meninos eram quem? Eram os filhos da Rainha Silvia. Então ele cria conta para os meninos se organizam, não há bem claro na história como que eles se organizam, mas eles vão até onde? Eles vão até a cidade, ao reino de Alba Longa, e destronam Amulho, né, que é o tio usurpador, o tio que roubou o trono. Destronam Amulho, e aí o que eles fazem? Eles acabam entregando novamente o reino ao avô deles, que é o Numitor. Em troca, Numitor, agradecendo a eles, dizem que eles podem fundar uma cidade somente para eles. E aí eles acabam discordando do local onde eles vão construir. Aqui também a lenda é meia dúbia, porque alguns dizem que o Rômulo matou o Remo antes, outros dizem que foi depois da construção da cidade. Mas o fato é que os irmãos acabam brigando e um acaba matando o outro. Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, isso em 753 a.C., que é a data de fundação. Essa lenda é uma lenda, então ela não tem uma comprovação científica, mas muitos dos dados que se conhece de Roma exatamente fecham com essas características. Tá? Lá no ensino médio a gente vai aprofundar mais isso. A partir então de 753 nós começamos a história oficial de Roma. Então a história oficial de Roma começa em 753 através de uma forma de governo que é a monarquia, onde esse rei governa e tem poderes. Né? É importante que vocês leiam todo o material, e esse material ele traz um diferencial que o professor está tentando trazer para vocês agora, que é ter marcações diferentes dentro do próprio texto. Observem bem que, em primeiro lugar, vocês têm a observação, e aí vocês têm os textos estão em preto, e o que é para vocês copiar, o que é para vocês responder no caderno, ou fazer pesquisa e fazer anotações no caderno, ele está destacado em azul. Então, tudo que vocês observar que estiver com uma tarjeta azul, vocês têm que copiar e responder no caderno. Somente copiar e responder no caderno. Esse conteúdo de Roma é dividido em duas partes, então nós temos esse plano de aula o 10 e nós vamos ter o plano de aula 11 também, que ele vem então lá no final do mês de setembro, que ainda nós vamos estar com acesso remoto, com aula online, e aí nós acabamos Roma. Então é importante vocês observar que nesse plano de aula vocês não têm avaliação para entregar. Todos os exercícios que vocês têm vão ter que ser feitos no caderno. E aí, no próximo plano de aula, aí o professor vai marcar a avaliação de Roma dos dois planos de ensino. Tá? Então, é importante. Aula Meet, nós vamos fazer uma aula Meet. É complicada porque na semana de trabalho do professor, na segunda é feriado, terça-feira nós temos conselho de classe, quarta-feira e quinta nós temos aula, e na sexta-feira nós temos reunião. Então vai ficar muito apertado. O professor vai marcar um horário que é para quê? Para nós sanarmos dúvidas. Então é importante que vocês tenham atenção e observem. Vão entrar na aula quando tiver dúvida. O professor detalhou, explicou bem ali. Qualquer coisa é importante também que vocês deixem as observações. Mas deixem as observações aonde, pessoal? Ali no comentário da sala de aula e não nos comentários das avaliações que o professor acaba vendo, certo? Então, leiam o material, tem bastante exercício, tem pesquisa, é um material bem importante porque ele trabalha toda a questão de Roma, mas ele já faz uma relação com o Brasil da atualidade. Tá? Isso que é o importante, vocês compreender como que Roma interfere no nosso país na atualidade. No mais, fiquem bem, um beijo no coração de vocês e qualquer coisa, deixe um recado lá. Um abraço para todos.